essas medidas, né, toque de recolher em algumas cidades, são 63 municípios. Eu estou com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde, ouvinte da TV Jornal. Secretário da Justiça, ele que está aí nessa fiscalização ao cumprimento das normas, os decretos do governo do Estado. E nós vamos ter aí 63 municípios que vão ser fiscalizados mais rigidamente já a partir da sexta-feira, com toque de recolher. Essa fiscalização, secretário, como é que vai funcionar, hein? Vai funcionar como nós fizemos funcionar no período de carnaval aqui no Recife, na região metropolitana. Na realidade, esses municípios integram regiões que a taxa de ocupação dos hospitais, das UTIs e de enfermarias, elas beiraram 90%. E o governo não pode esperar que venha acontecer uma situação de absoluta dificuldade de desgoverno, digamos assim, que seria a gente admitir filas de pessoas sem poder entrar nos hospitais. Diante disso, nós tomamos essa decisão, será do dia 26 ao dia 10 de março. Nesse período, das 5 da manhã às 8 da noite, atividades não essenciais, aliás, em geral, as atividades não essenciais, elas não poderão funcionar. E as atividades essenciais, que são aliás, supermercados, hospitais, clínicas e outros serviços, esses poderão funcionar normalmente nesse período. Mas quer dizer, Cardinô, que não é um toque de recolher. Por quê? Porque nós não vamos proibir que as pessoas circulem ainda, né? Nós estamos partindo para uma medida que é uma redução da circulação. E é importante também trazer para o seu público com relação às igrejas católicas, evangélicas ou de matriz africana. Eles poderão funcionar com as limitações já existentes, de 30% da ocupação de cada um dos templos, até às 20 horas. Mas nos sábados e domingos, esse culto, esses eventos religiosos só poderão funcionar até às 17 horas. Daí, porque, Cardinô, eu peço aos pastores, aos babalorixás, peço aos padres que antecipe o horário de funcionamento desses cultos para que não venham a sofrer nenhum tipo de constrangimento. A fiscalização será rigorosa, com a participação da Polícia Militar, evidentemente fundamental a participação das prefeituras, e os senhores e senhoras prefeitos estão sintonizados com o governo do Estado, e também o PROCON, que estará funcionando nesse período. Bom, deixa eu, inclusive, pedir aqui a nossa produção para colocar o mapa, né, para o pessoal saber exatamente as cidades que estão sendo atingidas nesse momento, né? Algumas pessoas estão fazendo aqui pergunta e tal, como, por exemplo, secretário, se o senhor puder até expanda aí. A academia de ginástica também está na mesma situação dos templos religiosos, dos bares e restaurantes, só até às 20 horas. É a mesma coisa, não é uma atividade essencial, ela só vai poder funcionar até às 20 horas e no sábado e domingo até às 17 horas. Na verdade, Cardinô, nós selecionamos os setores e os serviços essenciais daqueles que não são essenciais, que a população pode dispensar esses serviços, e são somente 2 fins de semana, são poucos dias. Com isso, a gente espera reduzir a taxa de ocupação, que nesse momento é crescente, nas UTIs, nos hospitais e nas enfermarias. Reduzindo a taxa de ocupação de leitos hospitalares, a gente vai estar contribuindo efetivamente para a saúde da população, evitando que as pessoas venham a óbito. Secretário Pedro Eurico, muito obrigado aí, boa tarde, viu? Um grande abraço, Cardinô, felicidades. A Secretaria Estadual de Saúde registrou hoje 1.566 casos de Covid. Entre os confirmados hoje, 72 são casos de síndrome respiratória aguda grave e 1.494 casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 294.479 casos confirmados da doença. Também foram confirmados 24 óbitos ocorridos desde o dia 4 de novembro do ano passado.
Com isso, o estado totaliza 10.911 mortes pela Covid. Vamos ver a variação dos números aqui das últimas 2 semanas no estado. Inclusive interessante para você tirar as suas conclusões, se está crescendo ou está diminuindo esta pandemia aqui no nosso estado. Pernambuco registrou uma leve queda de diagnósticos positivos para coronavírus. Leve queda. As confirmações caíram de 1.724 ontem para 1.566 hoje. Você vai vendo aqui. Queda muito pequena, tá? No que se refere a óbitos, houve uma baixa. Nós vemos aqui que ontem nós tivemos 24 mortes, hoje 14. O número de pessoas que não resistiram às complicações da Covid, nós tivemos no pico a quinta-feira da semana passada, com 36 mortes, exatamente aqui, ó. 36 pessoas que perderam a vida, tá? Você vai vendo que essa situação aqui em Pernambuco, se você pegar a média, ela vai apresentar um pequeno declínio ou estabilidade. É a mesma coisa no Brasil, como aconteceu no ano passado. Algumas pessoas que estudam o assunto, infectologistas, afirmam que pode ser essas variantes, né? Mas você vê que países que enfrentaram uma onda muito forte, mesmo sem vacina, estão tendo uma baixa nesse momento. É o caso, por exemplo, de Portugal. Portugal já está tendo uma baixa, caiu cerca de 200% e não está vacinando. Não está vacinando, tá? E a primeira pessoa a ser vacinada no estado da Bahia, a enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, testou positivo para Covid 3 dias antes da data agendada para ela receber a segunda dose do imunizante. Ela está internada no Instituto Couto Maia, onde trabalha na linha de frente contra a doença. Maria Angélica está bem, mas está usando oxigênio, viu? Está usando oxigênio. Segundo a diretora do Instituto, a infecção não pode ser uma reação adversa à vacina e que não tem nada a ver com a aplicação do imunizante. A profissional recebeu a primeira dose da Coronavac, que tem uma eficácia geral de 50,38% e reduz em 78% os casos leves e até 100% das internações em estado grave. Vizinha aqui do Recife, a cidade de João Pessoa, né, capital da Paraíba, adota um protocolo muito mais severo contra a Covid, isso valendo pelos próximos 15 dias. Entre as medidas, toque de recolher das 22 às 5 da manhã para cidades que estão nas bandeiras vermelha e laranja. O decreto entrou em vigor hoje e é válido até o dia 10 de março. Além disso, a orla fica restrita para a prática de esportes individuais, viu? Esse negócio de vôlei, tá? Nada disso pode. Agora, caminhar pode, andar de bicicleta, tá? Bares e restaurantes deverão atender um horário reduzido. As aulas da rede estadual, que tinham uma retomada gradual prevista já para o próximo dia 1º, permanecem suspensas. As determinações se devem ao aumento dos casos de Covid no estado. Lá há 84% de ocupação dos leitos.